Não sofra em silêncio, clame ao Senhor. Diante da aflição, talvez uma das nossas reações mais naturais seja a de sofrer em silêncio. Isso por uma série de fatores. Às vezes sofremos em silêncio porque não queremos demonstrar fragilidade, nos preocupamos com a nossa aparência, com a forma como as pessoas vão nos ver, o que elas vão pensar se elas souberem que eu estou aflito, que eu estou sentindo essa dor, que eu estou sofrendo com essa questão, eu não posso demonstrar fragilidade, então eu preciso me fazer de forte e é melhor lidar com isso sozinho, em silêncio, calado. Às vezes a gente não compartilha a aflição, não compartilhamos a angústia, não falamos sobre ela porque, no fundo, achamos que estamos que tudo está sob controle, que a gente está no controle da situação. Não, agora está difícil, mas eu consigo lidar com isso sozinho. Talvez não clamemos por ajuda porque achemos que vai dar certo. Eu vou conseguir lidar com isso sem precisar falar nada com ninguém, sem precisar clamar ao Senhor. Eu consigo resolver isso. Como a gente faz tantas vezes com uma enfermidade, né, com uma doença, às vezes a gente está ali ruim, está lidando com aquela doença, o tempo todo achando que a gente vai conseguir sozinho, e só quando não tem mais jeito e a gente não consegue mais suportar a dor que a gente procura um médico para ver o que está acontecendo. Às vezes o silêncio no momento da aflição seja talvez pela percepção de que ninguém se importa. Por que falar? Por que dizer que está doendo? Por que dizer que eu estou sofrendo? Ninguém se importa, ninguém quer saber, ninguém vai fazer nada, nenhuma pessoa, e talvez algumas pessoas e muitas pessoas, talvez você ache que nem Deus se importa, por que falar? Seja qual for a sua razão para sofrer em silêncio, você está errado. Não há motivo para sofrer em silêncio. Não há motivo para lidar com a aflição sozinho. O texto bíblico sempre nos desafia, nos convida a colocar diante do Senhor as nossas aflições. E a colocar também diante uns dos outros as nossas lutas, a compartilharmos os nossos fardos, a compartilharmos as nossas dores. Nenhum de nós deveria lidar com as fraquezas, com as dores, com os momentos de angústia sozinho. Mas deveríamos aprender a compartilhar uns com os outros, mas principalmente a colocar diante do Senhor as nossas aflições, porque Ele se importa, porque Ele ouve, porque Ele tem poder para lidar com tudo isso, poder que nos falta, capacidade que nos falta, sobra no Senhor. E hoje, a nossa leitura, uma das tantas coisas que nós aprendemos com a nossa leitura de hoje é isso. Não sofra em silêncio. Clame ao Senhor. Hoje a nossa leitura nos levou do Salmo 107 ao Salmo 110. Mas especialmente o Salmo 107 me chama a atenção quando por, uma, duas, três vezes o salmista repete a seguinte afirmação: em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Esse salmo, ele provavelmente foi escrito no contexto do povo que retorna do exílio e que registra a sua gratidão a Deus por tudo que o Senhor fez nessa retomada, mas também enfrentando as suas aflições, porque essa volta foi repleta de aflições, repleta de dificuldades. O salmista começa o salmo dizendo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou? Proclamem em alta voz. Cantem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos. Pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos, sedentos, chegaram à beira da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. E aí ele vai dizer que o Senhor transformou e livrou, os conduziu por um caminho seguro, deu para eles uma cidade onde eles poderiam morar, transformou, fez com que aqueles que estavam sedentos fossem saciados, ele encheu de coisas boas aqueles que estavam famintos. Todo esse cenário de fome, de estarem perdidos, sem lar, famintos, sedentos, tudo isso foi transformado, porque eles clamaram ao Senhor. E ele segue falando sobre aqueles que estavam sentados na escuridão, presos com algemas, estavam sujeitos a trabalhos pesados porque se rebelaram contra o Senhor. E ele diz de novo: em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Ele segue falando por aqueles que foram tolos, sofreram por causa dos seus pecados, não conseguiam nem pensar, nem comer. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus
sofrimentos. Ele continua agora falando sobre aqueles que andaram pelo mundo em navios, percorreram grandes distâncias, viram as obras do Senhor, mas nessas viagens foram tomados por ventos que se levantaram, que agitaram as ondas, os navios foram arremessados, lançados aos céus, depois desciam às profundezas, cambaleavam de um lado para o outro como bêbados, não sabiam mais o que fazer. E na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Circunstâncias diferentes, problemas causados por circunstâncias diversas. Uns sofriam por causa das consequências dos seus pecados, fizeram escolhas ruins, foram castigados por Deus. Clamaram e foram ouvidos. O Senhor os livrou de seus sofrimentos. Outros sofriam porque estavam ali em trajeto, enfrentando as adversidades comuns da vida, navegando e enfrentaram problemas. Clamaram ao Senhor quando não sabiam mais o que fazer e foram libertos dos seus sofrimentos. Outros estavam debaixo do jugo, estavam escravizados, olhavam ao redor e se viam sedentos, famintos, sem ter o que fazer, algemados. Mas o Senhor também os livrou. Eu não sei qual a aflição que talvez hoje atinja você. Talvez a aflição dos relacionamentos fracassados e você esteja sofrendo sozinho, sem ajuda de ninguém e sentindo que ninguém se importa. O Senhor se importa e Ele pode te livrar e Ele certamente quer te ouvir. Clame ao Senhor. Talvez você sofra com as dificuldades da vida, com as durezas da existência, do trabalho, do sustento. As coisas não estão fáceis no trabalho. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Talvez você sofra com a enfermidade, lidando com uma doença que parece não ter solução, parece fadado à morte e está contando o seu tempo. Clame ao Senhor. Independente da circunstância, independente do quão grave a situação pareça, ou do quão pareça pequena, e você talvez ainda se ache no controle da situação, não espere o desespero, não espere a angústia total, não espere estar sem saber o que fazer para clamar. Todo tempo, em todo tempo, é tempo de clamar ao Senhor diante das aflições, porque Ele nos ouve, porque Ele se importa, porque Ele tem poder, e Ele é bom em todo tempo. E se o Senhor nos resgata, e se o Senhor cuida de nós, proclamemos a todos, para que todos possam ouvir aquilo que Ele tem feito por nós. Não sofra sozinho, clame ao Senhor, clame também por ajuda. Você precisa de ajuda, talvez está enfrentando um momento difícil, me manda uma mensagem aqui, deixa eu orar por você, quero orar por você, pela sua família, me fala um pouquinho do que você está enfrentando. Se você precisa de ajuda, conte comigo também como um parceiro de oração para te ajudar nessa caminhada de fé. É só você mandar uma mensagem aqui no Instagram, tá certo? Vamos juntos, caminhando na direção daquilo que o Senhor tem para nós e seguindo esses caminhos seguros que Ele tem para nós, para as nossas vidas. Vamos lendo a nossa Bíblia, a cada dia a gente se encontra aqui para mais uma reflexão. Amanhã a gente se vê. Até!